1 de Pedro, capítulo 1, versículos 6 até o versículo de número 8. Irmãos, amigos, nos diz o seguinte, a palavra do Senhor: nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Verso 8: a quem, não havendo visto, amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória. Até aqui, até o versículo 8, que o Senhor nos abençoe e que Ele esteja aplicando a porção lida da sua santa e bendita palavra. Amém. Meus irmãos, meus amigos, Karl Marx, para quem não sabe, ele é tido como um filósofo, um economista, inclusive lhe é dado o nome do pai, vamos assim dizer, do socialismo moderno. Karl Marx, ele falou algo que eu queria destacar aqui nessa noite de hoje, que vai servir, vamos assim dizer, para a gente introduzir a nossa mensagem. Karl Marx, ele diz o seguinte: a religião é o ópio, ou seja, a alienação do povo. A religião é o ópio no sentido de alienação do povo. Com estas palavras, Marx, ele estava dizendo, ele estava defendendo que a religião em si tem esse intuito. Que intuito? De enganar as pessoas com promessas de delícias eternas, de delícias futuras, para que as pessoas elas não percebessem, não atentassem para os sofrimentos da nossa vida cotidiana, da nossa vida presente. Contudo, quando a gente vai observar essa afirmativa feita por Marx, com aquilo que a gente considera, com aquilo que a gente aprende da palavra de Deus, a gente vai chegar facilmente à conclusão que o pensamento bíblico ele vai totalmente de encontro a esse pensamento. Por quê? A palavra de Deus ela é muito taxativa. A palavra de Deus ela é muito clara em afirmar que nós cristãos, nós iremos passar inevitavelmente por aflições, por problemas ao longo da nossa vida. E essas situações, irremediavelmente, elas vão produzir em nossos corações dor, sofrimento, dificuldade. Então, em nenhum momento, quando a gente trata o cristianismo no seu sentido bíblico, o cristianismo no seu sentido fiel, daquilo que nos é ensinado na palavra de Deus, vai corroborar, vai harmonizar-se com o que Marx falou, que a religião é o ópio, a alienação do povo. Não, muito pelo contrário, ela é muito clara, ela é muito sincera em mostrar que nós, enquanto cristãos, vamos padecer sim por problemas, e esses problemas, repito, invariavelmente, vão nos proporcionar situações de desconforto, situações de dor, situações de sofrimento. Diante disso, a gente pode se perguntar, diante disso, a gente pode se indagar, mas qual é a vantagem? Qual é a vantagem de nós sofrermos? Qual é a vantagem da religião cristã? Qual é a vantagem do cristianismo sendo visto dentro dessa perspectiva, dentro dessa visão? Ou seja, uma religião que vai produzir sofrimento, uma religião que vai nos conduzir a momentos de dificuldade. Qual é o ponto positivo de tudo isso? Ora, conforme nós vemos, através da própria palavra de Deus, a Bíblia ela nos assegura que para cada sofrimento, que para cada dificuldade que a gente enfrenta nessa vida, a gente pode ter a certeza, a gente pode ter a convicção que a graça divina nos acompanhará, nos revestirá de forças e estará sempre presente conosco em cada um desses momentos. Foi aquilo que a gente viu através do depoimento de Paulo, lá em 2 Coríntios capítulo 12, quando ele fala acerca do espinho na carne. Então, ele é realista da dor que sentia, mas também ele tem essa ciência, essa consciência, ou seja, que a graça divina, a graça de Deus
estaria sempre presente na sua vida. Então, nós, enquanto cristãos, nós, enquanto pessoas salvas, nós devemos ter justamente essa noção que nós contamos com graça suficiente, que nós contamos com graça consoladora para enfrentar e para vencer cada momento de dificuldade que a vida nos apresenta ao longo da nossa caminhada. É interessante, meus irmãos, é interessante, meus amigos, que é justamente disso que o texto que nós temos diante de nós, ele está tratando. Essa passagem que nós acabamos de ler, 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 6 até o versículo de número 8. Ou seja, o apóstolo Pedro, depois de tratar da salvação, a salvação dada por Deus, a salvação dada pelo Senhor, e se você voltar um pouco a sua atenção, e se você ler entre os versículos 3 até o versículo 5, aqui do capítulo 1 da primeira carta de Pedro, você vai perceber isso. Pedro, ele está tratando da salvação. Ato contínuo, ele vai abordar esse tema. Que tema? O sofrimento. O sofrimento dentro da perspectiva que nós, enquanto cristãos, podemos nos alegrar, podemos nos satisfazer. É até uma contradição se nós formos pensar sob o ponto de vista humano, se nós formos racionalizar. Porém, é isso que nós aprendemos na palavra de Deus. A religião cristã, a verdadeira religião de Cristo, ela possibilita a cada um de nós que somos seguidores de Cristo sofrer sim, passar por provação sim, enfrentar tribulação sim, mas passar por todos esses momentos respondendo-os com alegria e com satisfação. Então, na noite de hoje, meus irmãos, na noite de hoje, meus amigos, eu queria que nós pensássemos no seguinte tema, eu queria que nós pensássemos no seguinte assunto na noite de hoje: alegria nas provações. O título em si do sermão, ele já é autoexplicativo, vamos assim dizer, né? Ou seja, eu queria que nós víssemos que a gente pode e deve se alegrar, até mesmo quando nós formos provados, até mesmo quando nós sofrermos, até mesmo quando nós formos atribulados. E é justamente disso que Pedro ele está falando aqui nesse texto que nós temos diante de nós. Então, eu queria abordar pelo menos 3 pontos, pelo menos 3 divisões, com base em cada um desses versos, acerca justamente desse tema, ou seja, a alegria nas provações. Em primeiro lugar, eu queria que nós víssemos a realidade das provações. Em segundo lugar, eu queria que nós considerássemos os propósitos das tribulações ou das provações. E em terceiro lugar, a alegria propriamente dita nas provações. Então vamos seguir com a graça de Deus nesse roteiro. Vamos olhar aqui para essa passagem e vamos ver aquilo que de forma mais acurada, detalhada, Deus ele tem a nos ensinar. Então, em primeiro lugar, a realidade das provações. A realidade das provações, a realidade dos sofrimentos. Vejam aí o que nós temos no versículo 6. 1 de Pedro, capítulo 1, especificamente falando, versículo de número 6. A realidade das provações. Pedro assim nos diz: nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Aqui nesse verso, meus irmãos, meus amigos, Pedro, ele chama a atenção. Pedro, ele chama a atenção para a realidade da provação na vida do cristão. Se a gente pudesse resumir essa passagem, a gente podia resumir com essa frase. Ou seja, Pedro, repito, ele chama a atenção para a realidade da provação na vida do cristão. A partir dessas palavras, nós aprendemos que nós, pelo fato de sermos salvos em Cristo Jesus, nós não estamos isentos, nós não estamos imunes aos sofrimentos desta vida terrena. Não, jamais. As dificuldades, as provações, as tribulações, as adversidades são sim uma realidade visível, uma realidade clara na vida de toda e qualquer pessoa que professa ser cristã. E aqui nunca será demais nós falarmos aquilo que Cristo disse lá em João capítulo 16, versículo 33, quando ele se dirigia para os seus discípulos. Cristo assim falou: no mundo tereis aflições. Então foi a promessa.
Uma das promessas que Cristo fez nessa passagem. A segunda promessa, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, ele coloca as duas coisas em pé de igualdade. Ele mostra a realidade do sofrimento, mas também nos estimula a nos alegrarmos nesse sofrimento, porque, da mesma forma que ele venceu as tribulações, venceu as adversidades, venceu as tristezas, venceu os sofrimentos, nele, em Cristo, nós também podemos passar por esse mesmo processo. Foi por isso que Paulo disse que em Cristo nós somos mais que vencedores. Então, o que Pedro fala aqui é justamente isso. Ele mostra a realidade inegável das tribulações, do sofrimento, da dor na vida de um cristão. E é interessante porque quando você olha de maneira mais específica o versículo 6, você chega à conclusão que Pedro ele faz alguns destaques, vamos assim dizer, acerca da provação, alguns destaques acerca das dificuldades que nós, enquanto cristãos, vivenciamos ao longo da nossa vida. Em primeiro lugar, as nossas provações. Meus irmãos, minhas irmãs, elas ocorrem no tempo presente. As nossas provações, elas ocorrem no tempo presente. É o que Pedro fala logo no início aqui dessa sequência, quando ele diz, nisto exultai, ato contínuo, embora, veja, no presente. Então, por mais difíceis que sejam, as provações, elas batem à porta da vida do crente, não na vida por vir, não na vida eterna, mas nesta vida presente. Então, conforme Pedro aqui nos ensina, elas são a realidade da nossa vida atual, da vida que a gente vivencia agora. Então, a gente não pode separar essas duas coisas. Se a gente vive aqui neste mundo, se a gente desenvolve a nossa existência aqui nessa terra, a gente pode estar certo de uma coisa: seremos provados. Passaremos por adversidade. Então, esse fato, essa realidade, ela se acentua ainda mais, quando nós somos cristãos. Porque Paulo diz que todos aqueles que iriam viver piedosamente, eles seriam perseguidos. Então, somente a eternidade, somente a vida por fim, a vida por vir, melhor dizendo, vai colocar um fim nas nossas provações. Até lá, meus irmãos, até lá, minhas irmãs, a gente vai ter na vida presente esses momentos contrários, esses momentos adversos. Em segundo lugar, Pedro ele fala que as nossas provações, elas são passageiras. As nossas provações, elas são passageiras. É isso que ele fala na sequência do texto, quando ele segue no presente e depois ele continua, por breve tempo. Por breve tempo. Então, por mais duras, difíceis, complexas que sejam as provações, e a gente não pode negar que de fato elas são, o que Pedro nos ensina aqui é que elas são passageiras. Elas vão passar. No máximo, elas vão permanecer na nossa vida enquanto vivos aqui neste mundo nós estivermos. Tão logo a gente parta para a eternidade, tão logo a gente se depare com a eternidade, essas provações, essas adversidades, elas vão ter um fim, um ponto final, um ponto definitivo nas nossas vidas. Então, para Pedro, as nossas provações, elas são no tempo presente. Para Pedro, as nossas provações, elas acontecem de maneira momentânea, por um breve momento, ela é passageira, mas não só isso. Pedro também nos ensina que as nossas provações, em alguns momentos, elas são necessárias. As nossas provações, em alguns momentos, elas são necessárias. É por isso que no texto ele segue dizendo, se necessário, se necessário. Então, Pedro diz que em algumas circunstâncias, as provações pelas quais nós passamos, elas vão cumprir determinado propósito. Elas vão cumprir determinadas finalidades. E aqui a gente pode destacar pelo menos algumas delas. Muitas vezes, meus irmãos, muitas vezes, minhas irmãs, as nossas provações, elas têm como propósito moldar o nosso caráter ao caráter de Jesus Cristo. As nossas provações, elas têm um propósito de nos chamar
para mais perto de Deus, para mais perto do Senhor. Em outros momentos, as nossas provações, ou as provações pelas quais nós passamos, elas têm o intuito de aperfeiçoar a nossa fé. Enfim, nós poderíamos discorrer aqui uma lista infinda acerca das finalidades das provações em nossas vidas. Então, olhando por esse prisma, olhando dentro dessa perspectiva, as nossas provações, elas são úteis e elas são positivas. Porque, repito, elas são, em algumas circunstâncias, necessárias. Então, as nossas provações, elas acontecem na vida presente, as nossas provações, elas são passageiras, as nossas provações, em algumas circunstâncias, elas são necessárias, mas não só isso. Em quarto lugar, as nossas provações, elas causam tristeza, ou tristezas, no plural, vamos assim dizer. E Pedro aqui diz: embora no presente, por breve tempo, se necessário, veja, sejais contristados. A palavra contristado, que Pedro usa aqui, literalmente falando, significa afligido. Literalmente falando, significa entristecido. Literalmente falando, significa pesaroso. É a mesma palavra que o evangelista Mateus, lá em Mateus capítulo 26, versículo 37, aplica à pessoa de Jesus Cristo quando ele estava lá triste, agonizando no Getsêmani, momentos antes de ser traído e de ser levado por todo aquele processo que conduziu à sua morte. Então, essa tristeza, e a gente tem que ser real nesse sentido, a gente não pode negar essa realidade. As nossas provações, elas cumprem determinados propósitos, mas a gente não pode negar que, humanamente falando, elas nos entristecem, elas nos abatem, elas nos afligem. Repito, a gente não pode negar essa realidade. E por fim, em quinto lugar, as nossas provações, elas são variadas. As nossas provações, elas são variadas. No finalzinho do versículo 6, Pedro diz: sejais contristados por várias provações. A palavra várias aqui, literalmente falando, significa variedade. De todo tipo, vamos assim dizer. Então, Pedro, ele está aqui, inspirado por Deus, nos dizendo que as nossas provações, elas se mostram ao longo da nossa vida de várias formas, de várias maneiras. Às vezes é uma perseguição velada ou aberta por causa do Evangelho. Às vezes é uma enfermidade de ordem física que abala o nosso corpo. Às vezes são privações, inclusive materiais, que a gente experimenta, como nós vimos Paulo falando no último domingo, na nossa última mensagem. Às vezes é a dor da perda de uma pessoa querida que muitas vezes a gente tem que enfrentar. Enfim, repito, se nós formos fazer uma lista, essa lista vai ser, essa lista ela vai ser infinda. Então, são as mais variadas provações, as mais variadas dificuldades. Então, veja, Pedro aqui coloca 5 aspectos, vamos assim dizer, das nossas provações. Acontecem no presente instante, elas são passageiras, em algumas circunstâncias necessárias, elas nos entristecem e elas acontecem de várias formas, de várias maneiras. Então, se nós somos salvos, as nossas provações, elas são reais, elas são doloridas, elas se mostram de várias formas em nossas vidas. Contudo, no dizer de Pedro, elas são passageiras e elas cumprem determinado propósito de Deus em relação à nossa vida. E diante disso, a gente coloca aqui um desafio que cada um de nós, meus irmãos, cada um de nós, minhas irmãs, nós devemos colocar na nossa vida. Que desafio? O desafio de nós estarmos prontos para os sofrimentos que inevitavelmente vão acontecer na nossa vida. Via de regra, a gente não tem essa preocupação, né? Via de regra, a gente pensa que vai viver um mar de rosas, que tudo vai ser feliz, que tudo vai dar certo, que nós vamos ser pessoas saudáveis, que as nossas famílias elas vão ser estruturadas, que as pessoas vão compreender a nossa nova realidade em Cristo, que nós vamos triunfar em tudo aquilo que a gente vai fazer. Isso é ilusão, isso é ilusão. Na vida de um cristão isso não vai acontecer, muito pelo contrário. E não basta, e não precisa a gente ir muito longe para comprovar esse fato, basta que nós voltemos a nossa atenção para os heróis da fé. Uma rápida leitura, por exemplo, lá no livro de Hebreus, capítulo 11, testificará isso que nós estamos afirmando. Vários servos de Deus que foram fiéis,
Várias servas do Senhor que foram zelosas, mas eles tiveram que passar inevitavelmente pelas provações. Então, isso mostra esse desafio que nós temos diante das nossas vidas. Nos aprontar, meus irmãos, nos aprontar, porque esses momentos, se eles já não estão sendo presentes na nossa vida, eles farão. Quando eu falo isso, eu sempre me lembro de pastor Armando. Ele tinha uma frase engraçada, mas reflete muito essa realidade. Muitas vezes quando nós íamos cumprimentar o pastor Armando, e aí pastor Armando, tá tudo bem? E para quem conheceu sabe, né? Ele tem aquela voz bem grave. Ele chegava e dizia: tá tudo bem, que eu tô até com medo. Ou seja, alguma coisa vai acontecer que vai desfazer essa realidade. Mas é isso, meus irmãos, é isso, minhas irmãs. Então é por isso que nós temos esse desafio, que não é fácil, não é fácil, mas ele é necessário. Ou seja, de estarmos prontos para os momentos de sofrimento, porque é isso que a palavra de Deus nos ensina, é isso que a palavra de Deus nos mostra. Então veja, no primeiro momento, Pedro fala de quê? Fala da realidade. A realidade do sofrimento, a realidade da provação. Contudo, Pedro não vai parar nesse ponto, ele vai seguir. E em segundo lugar, ele vai tratar da finalidade. A finalidade do sofrimento, a finalidade da provação. Vejam aí, 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 7. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 7. Pedro diz o seguinte, olha só, acompanha aqui o raciocínio do apóstolo Pedro. Ele diz o seguinte, para que, ele vinha falando do sofrimento, das provações, a gente já viu isso em detalhes no ponto anterior, para que, uma vez confirmada, o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Então, aqui nesse verso, no verso 7, Pedro ele mostra os propósitos da provação ou das provações na vida do cristão. Eu não sei se você percebeu, mas o verso 7, ele inicia com uma expressão bem interessante, para quê? Isso indica o quê? Propósito. Isso indica o quê? Objetivo. Isso indica o quê? Finalidade. Então, Pedro ele é muito feliz e esclarece bem esse texto que nós temos diante de nós. Os ouvintes do apóstolo Pedro, eles estavam sendo assolados pela perseguição que eles estavam sofrendo por causa de Jesus Cristo. Só para a gente ter um fundo histórico em relação a essa passagem, ela foi escrita quando Nero, um dos piores imperadores que o Império Romano teve, ele estava justamente no exercício do seu poder. E Nero, ele infligiu uma perseguição ferrenha contra os cristãos. Então, o contexto histórico aqui dessa carta de Pedro. Então, quando Pedro ele escreve para aqueles irmãos, ele escreve para aqueles irmãos que estavam sendo assolados por uma perseguição estatal que vinha do Império Romano por causa da fé que eles tinham na pessoa de Jesus Cristo. Então, alguns deles haviam perdido a sua liberdade, alguns deles haviam perdido seus bens materiais, alguns deles haviam perdido inclusive a própria vida por causa da sua fidelidade a Cristo. Então, Pedro, diante da consciência que ele tem dessa realidade, que aqueles irmãos estavam enfrentando, repito, sobretudo por causa da perseguição do Império Romano, ele se antecipa àqueles irmãos a um possível questionamento que porventura eles pudessem fazer diante daquele quadro que eles estavam vivendo. Então, qual seria o questionamento que eles poderiam fazer? E por isso Pedro aqui se antecipa e dá a resposta. Seria o seguinte: se as provações elas são reais, e se nós enquanto cristãos estamos sendo provados, estamos sendo atribulados, qual o propósito, Pedro? Qual o propósito, Pedro, de tudo isso? Por que nós estamos sendo assolados por essas dificuldades? Por que nós estamos sendo perseguidos por causa da nossa fé? Por que nós estamos pagando um preço tão alto por causa da nossa fidelidade a Deus? Aí Pedro ele aponta dois motivos, dois propósitos, duas finalidades. Um propósito terreno, um motivo terreno, e um propósito eterno, um motivo eterno. Então, em primeiro lugar, o propósito terreno, para que os irmãos tivessem o valor da sua fé confirmada. O primeiro propósito, o primeiro motivo pelo qual eles estavam sendo atribulados,
não obstante a fidelidade que eles tinham a Deus. Repito, para que eles pudessem ter confirmadas o valor da sua fé. Olha só o que Pedro fala na parte inicial do versículo 7. Ele diz: para que, veja, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo. Essa palavra confirmar, que Pedro usa aqui, quando aplica a fé daqueles irmãos, literalmente significa provar, literalmente significa testar. Esse verbo que Pedro usa aqui, ele descrevia o ato do ourives em submeter o ouro ao fogo com o objetivo de purificá-lo de todas as suas impurezas e, por fim, comprovar ou não o seu valor. Se o ouro era puro ou não, se o ouro era valioso ou não. Então se fazia esse teste dentro daquele contexto que foi escrito aqui essa carta, ou seja, era aplicado fogo ao ouro, para que as impurezas saíssem e o ouro ficasse puro. Então era essa confirmação. Então Pedro usa essa palavra e a aplica no sentido espiritual em relação àqueles irmãos. Então isso mostra, meus irmãos, isso mostra, meus amigos, uma das finalidades pelas quais, ou que explicam, melhor dizendo, a nossa provação ou as provações que a gente experimenta ao longo da nossa existência aqui nesse mundo. Ou seja, as nossas provações, elas servem para testar. As nossas provações, elas servem para avaliar a nossa fé. Diferentemente do ouro aprovado, a fé que é provada pelo fogo da tribulação, ela é muito valiosa. Ela não é valiosa aos olhos humanos, mas a fé que é aprovada pelo fogo da aprovação, ela é valiosa aos olhos de Deus. É por isso que Pedro aqui fala, muito mais precioso do que ouro perecível. O ouro humano, por mais que seja um metal precioso, é um ouro que está passivo é um material, melhor dizendo, que está passivo de passar por corrupção. Os ladrões roubam, ele pode ser desvalorizado, mas a nossa fé não. Uma vez que ela é testada através do fogo da aprovação e que ela é aprovada por Deus, isso tem um valor imenso, muito grande, em relação à nossa relação com Deus, em relação à nossa comunhão com o Senhor. Então, é o propósito terreno. É a explicação, vamos assim dizer, do motivo terreno, que explica as nossas provações, para que a nossa fé ela venha a ser avaliada, para que a nossa fé ela venha a ser testada e ela possa ter o selo de autenticação de uma fé pura, de uma fé autêntica, de uma fé genuína. Então é por isso que muitas vezes a gente é provado aqui nesta vida, o propósito terreno, mas não só um propósito terreno, uma finalidade terrena, existe um propósito eterno com as nossas provações, com as nossas adversidades, ou seja, promover glória à pessoa de Jesus Cristo. Sim, sim. Em segundo lugar, muitas vezes nós somos provados. Em segundo lugar, nós passamos por situações adversas justamente com esse propósito de promover dignidade à pessoa de Cristo. Olhem só, a parte B, a partezinha final do versículo 7. Olhem só o que Pedro aqui nos diz, o que Pedro aqui nos ensina. Redunde em louvor, glória e honra quando? Na revelação de Jesus Cristo. Ou seja, uma vez que a nossa fé é aprovada aqui na terra, uma vez que a nossa fé ela é testada e aprovada aqui na terra, ela vai promover na eternidade louvor. Ela vai promover na eternidade glória. Ela vai promover na eternidade honra à pessoa de Cristo na sua vinda. É por isso que Pedro diz aqui, redunde em. Então, quando Cristo ele se revelar em glória, meus irmãos, meus amigos, para buscar os seus santos para si, Cristo ele vai ser dignificado.
pela fé que a gente demonstrou aqui nesta vida. Uma fé provada, uma fé testada por causa das nossas tribulações. E no final de tudo isso, o nome de Cristo ele vai ser exaltado. Vai ser exaltado com gratidão. É por isso que Pedro usa a palavra louvor. O nome de Cristo vai ser exaltado com adoração. É por isso que Pedro usa a palavra glória aqui. O nome de Cristo ele vai ser exaltado com respeito. É por isso que Pedro usa a palavra honra aqui. Então, as dificuldades, as provações que a gente vive aqui neste mundo e que provam, testam a nossa fé, tem não só um propósito aqui para nós nesta vida, mas também para que o nome de Jesus Cristo ele venha a ser glorificado na eternidade. As nossas provações, elas são usadas por Deus para proporcionar uma fé pura. As nossas provações, elas são usadas por Deus para promover a exaltação de Cristo através das nossas vidas. Elas são difíceis? Sim, elas são difíceis com toda certeza, mas elas cooperam para o nosso crescimento espiritual. Elas cooperam para a exaltação de Jesus Cristo. Então nós que somos salvos devemos ter essa percepção para que assim a gente venha ter uma outra ação diante das dificuldades que muitas vezes a gente tenha que se deparar ao longo da nossa vida. Então, meu irmão, minha irmã, que a gente possa lembrar justamente disso, ou seja, que a provação que a gente passa, os desafios da fé que a gente experimenta aqui neste mundo, eles estão cumprindo um propósito de Deus para as nossas vidas. O nosso sofrimento, ele nunca é vão. O nosso sofrimento, ele nunca é sem propósito. O nosso Deus, ele é soberano. Além de soberano, o nosso Deus, ele é sábio. E se a gente passa por determinadas situações difíceis, humanamente falando, sim, é porque ele sabe porque que isso tem que acontecer na nossa vida. É fácil falar nessas coisas? Com toda certeza. É difícil experimentá-las? Não resta a menor dúvida, mas é a realidade que a gente não pode fugir nas nossas vidas. Então, enquanto crentes, a gente precisa ter essa lembrança. Por quê? Quando o fogo da provação chegar, quando o fogo da adversidade bater na porta da nossa vida e nos queimar, a gente possa entender, Senhor, isso tem um propósito de valorizar a minha fé, de testar a minha fé, melhor dizendo. Isso tem um propósito de dignificar o teu nome na eternidade, quando o Senhor consumar a nossa salvação e quando nós estivermos na tua presença eternamente. Então, se é para isso, me dá graça. Foi aquilo que Jesus Cristo falou para Paulo, quando Paulo pediu para que o Senhor tirasse o seu espinho na carne. Cristo disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. É por isso que Paulo se alegrava, porque ele não estava desassistido em meio às aflições da sua vida. Paulo se alegrava porque em meio às aflições ele contava com a graça de Deus no seu sentido pleno, no seu sentido perene, no seu sentido constante, e isso o fazia diferenciado em relação à postura e o comportamento que ele tinha. Então, em segundo lugar, Pedro fala de quê? Da finalidade, ou das finalidades da provação. Veja, no primeiro momento, a gente destacou a realidade da provação. No segundo instante, acabamos de ver as finalidades da provação. Mas vamos seguir e vamos aprofundar esse tema. Em terceiro lugar, vejamos a alegria nas provações. Vejam aí, o versículo 6, a parte inicial, e depois todo o versículo 8. O versículo 6, a parte inicial, e depois todo o versículo 8. Pedro assim escreve, a parte inicial do versículo 6. Nisso exultais. E agora, todo o versículo 8 diz o seguinte: a quem, não havendo visto, amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais. E complementa Pedro, com alegria indizível e cheia de glória. Aqui nesse trecho, a primeira parte do versículo 6, todo o versículo 8, Pedro ele está descrevendo o sentimento daqueles irmãos ao passar por provação. Pedro ele está descrevendo o sentimento daqueles irmãos ao passar por provação. Pedro diz que eles exultavam, Pedro diz que eles demonstravam uma alegria indizível. Então, esse sentimento consiste em uma alegria, mas não é qualquer alegria não.
É uma alegria tão grande, mas tão grande que ela não pode ser limitada, que ela não pode ser contida. É por isso que Pedro usa essas expressões, exultais e alegria indizível. Então, não era um mero sentimento, não era uma mera satisfação, não era uma mera alegria que aqueles irmãos experimentavam quando estavam sendo provados, não, mas uma grande alegria. Uma intensa alegria, uma genuína alegria que não podia ser contida. Mas fica a pergunta, por que será que eles tinham esse sentimento? Por que será que eles sentiam essa alegria mesmo quando eles eram provados? E aí quando você olha do versículo 3 até o versículo 5, quando Pedro ele descreve a salvação, vocês entendem, ou nós entendemos, melhor dizendo, aqueles irmãos, eles respondiam com alegria, aqueles irmãos, eles respondiam com uma satisfação incontida, mesmo quando eles eram provados, porque eles tinham a experiência da salvação, a experiência da nova vida em suas vidas. Então, isso fazia todo o diferencial, para que eles pudessem manifestar esse sentimento mesmo em meio ao sofrimento. É interessante porque Pedro aqui, ele fala, né, dessas duas características, daquela alegria daqueles irmãos. Em primeiro lugar, Pedro diz que era uma alegria indizível, ou seja, ela não podia ser contida, ela não podia ser expressa em palavras. Mas não só isso, Pedro diz que aquela alegria daqueles irmãos era uma alegria gloriosa. Por quê? Porque era uma alegria digna de respeito, digna de honra. Haja visto o testemunho que aqueles irmãos estavam demonstrando, mesmo sendo provados. Então, é isso que Pedro fala. Alegria e alegria nas provações. A grande verdade, meus irmãos, a grande verdade, meus amigos, que a gente consegue extrair de tudo isso que Pedro aqui fala, é a seguinte: a certeza da salvação é o grande combustível que nós temos para passar pelas provações. A certeza da salvação é o grande combustível que nós temos para passar as provações. Aquilo que nós somos, meus irmãos, aquilo que nós temos, aquilo que nós desfrutamos, aquilo que nós experimentaremos na eternidade é o diferencial para que a alegria brote do nosso coração, mesmo quando nós formos provados com as tribulações mais difíceis que porventura a gente venha a ser ao longo da nossa existência. Aí você pode pensar, mas é dolorido. Sim, a gente não nega essa dor, mas juntamente com essa dor, juntamente com esse sofrimento, a gente vê a alegria que vem de Cristo, proveniente do fato que nós fomos salvos por Jesus Cristo em nossa vida. Então é assim, é dessa forma, é dessa maneira que a gente consegue responder com alegria, mesmo quando nós somos provados e provados em nossas vidas. Afinal de contas, meus irmãos, afinal de contas, minhas irmãs, tudo vai passar. Tudo nessa vida vai passar, inclusive o nosso sofrimento. E aí quando a gente consegue vislumbrar a nossa eternidade com Deus, mas não só isso, quando a gente considera aquilo que nós temos da parte de Deus, já no aqui, já no agora, a gente chega à conclusão: é sofrido sim, é dolorido sim, é difícil sim, mas a alegria de Jesus Cristo se faz presente no meu coração. Então isso é que diferencia o cristão das demais pessoas, porque se você olhar direitinho, todo ser humano ele tem a sua provação, uns de uma forma, outros de outra, uns de uma intensidade, outros em outra intensidade, mas o que é que diferencia no sofrimento humano, termos ou não termos Jesus Cristo? Quando a gente tem Jesus Cristo, automaticamente, quando a gente tem a salvação de Jesus Cristo, a gente tem um recurso que é possível, que de fato é possível, para a gente poder vencer as provações e responder a cada um desses momentos com alegria e com satisfação. Então, diante disso, meus irmãos, minhas irmãs, consideremos a obra da graça nas nossas vidas, até mesmo nos momentos mais difíceis que a gente tenha que atravessar ao longo da nossa caminhada. E aqui mais uma vez eu destaco o exemplo que nós temos dos grandes servos de Deus do passado. Por quê?
eles foram provados, eles não estiveram isentos, imunes às provações, não, mas eles se alegravam no Senhor. Inclusive, na própria semana passada, a gente falou do exemplo de Paulo, que quando escreve a sua carta aos Filipenses, está recluso numa prisão lá na cidade de Roma, e apesar daquela situação dele ser difícil, de lhe faltar inclusive o básico para a sua existência, de estar inseguro e incerto quanto ao seu futuro, é o livro em que ele mais fala de alegria. Alegria, 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 porque, conforme nós falamos, a alegria do cristão, ela é ultra circunstancial, ela não depende das circunstâncias, ela ultrapassa as circunstâncias, e era justamente essa mesma alegria, essa mesma satisfação que Paulo tinha, que fazia com que ele dissesse que em Cristo ele era mais que vencedor, e não existia nada neste mundo fora dele que o separasse do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então, que a gente possa considerar, Deus me ama, que a gente possa considerar, eu já experimento do amor de Deus na minha vida porque eu fui salvo por Jesus Cristo. E isso possa animar o nosso coração, revigorar a nossa fé, desenvolver a nossa paciência, esticar a nossa resiliência, para que assim a gente possa atravessar esses momentos que não são fáceis, não são. Mas o que eu estou apresentando aqui são os recursos que nós temos para poder enfrentar cada uma dessas situações. Então, a alegria nas provações. Concluindo a nossa palavra na noite de hoje. Na noite de hoje, meus irmãos, na noite de hoje, meus amigos, a gente considerou 3 pontos relacionados às provações e aos sofrimentos dos cristãos. A gente viu, em primeiro lugar, a realidade das provações conforme o ensinamento do apóstolo Pedro. Mas não só isso, em segundo lugar, a gente considerou pelo menos 2 propósitos das provações nas nossas vidas, um presente e outro futuro. E a gente acabou de concluir o 3º ponto, considerando justamente a alegria que nós devemos ter em nossas provações. Então, enquanto povo de Deus, o que é que a gente deve fazer com tudo isso? Guardar, meus irmãos, guardar, minhas irmãs, essas palavras no nosso coração. E se não for hoje, vai ser amanhã, quando a provação bater na porta da nossa vida, nos lembrarmos dessas coisas, clamarmos pela misericórdia do Senhor, para que Ele possa trazer essas verdades às nossas mentes. E uma vez que Deus trouxer essas verdades às nossas mentes, Ele possa aquietar o nosso coração, fazer descansar a nossa alma, revigorar a nossa força para que a gente não venha se abater diante da provação, mas enfrentá-la, não dependendo dos nossos próprios recursos, não dependendo da nossa própria força, não, mas confiando no Senhor, de acordo com o ensino que nós temos em Sua palavra. É o desafio da nossa fé enquanto povo de Deus neste mundo. Mas eu queria encerrar mesmo a nossa pregação, dirigindo-me de maneira específica a todas aquelas pessoas que ainda não têm essa experiência. Que experiência? A experiência da salvação. Que experiência? A experiência que o Senhor é bondoso. Em que sentido? No sentido de fazer com que vocês pensem, fazer com que vocês considerem que a alegria genuína, alegria verdadeira, até mesmo nas provações, ela só é experimentada, meu amigo, minha amiga, na pessoa de Jesus Cristo. Somente. A alegria verdadeira, perene, nós só temos na pessoa de Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque foi justamente Jesus Cristo que experimentou a mais profunda tristeza humana enquanto esteve lá na cruz do Calvário, para pagar o preço do pecado. E Ele cumpriu essa missão. Ele cumpriu esse objetivo, é por isso que agora Ele pode oferecer, é por isso que agora Ele oferece vida e vida com abundância, como Ele mesmo falou no seu Evangelho, que Ele oferece, que Ele transmite, que Ele proporciona vida em abundância, e essa vida em abundância é uma vida em que a gente se satisfaz nele, até mesmo nas provações. Não é que as provações elas vão deixar de existir pelo fato de nós termos Cristo no nosso coração, não, porque Pedro aqui está se dirigindo para cristãos, e a gente está vendo tudo isso que Pedro fala acerca do sofrimento, mas o que a gente tem da parte de Deus é que, uma vez que nós temos Cristo no nosso coração, a gente pode responder com satisfação, mesmo quando a provação for uma realidade na nossa vida. Então, é isso que o Evangelho oferece.
para que você possa ter essa experiência. Não experiência circunstancial, não experiência momentânea, mas uma experiência definitiva, que vai fazer com que você a viva aqui neste mundo, a experimente aqui neste mundo, e isso possa desaguar na eternidade. E aí você pode perguntar, mas como é que eu me aproprio de tudo isso? Como é que se torna realidade na minha vida? Aí você tem um compromisso, você tem uma responsabilidade. Que compromisso, que responsabilidade? Se voltar para Jesus Cristo. Se voltar para Jesus Cristo, reconhecê-lo como seu Senhor, reconhecê-lo como seu Salvador, entregar a sua vida a Ele, confessar os seus pecados a Ele, para que assim, somente assim, essa nova vida se torne realidade na sua vida. Então, se essa palavra está tocando no seu coração, se essa palavra está sensibilizando a sua alma, então isso já é um indício que a graça de Deus está operando na sua vida. Então aproveite a oportunidade. Aproveite a oportunidade, clame por essa graça, clame por essa misericórdia, e hoje tenha alegria verdadeira na pessoa de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Que Deus, Ele nos abençoe e que Ele esteja aplicando a sua santa palavra em nossas mentes, em nossos corações, no nome de Jesus, amém.